bem, estamos de volta com o programa Espaço Parlamentar, com o terceiro e último bloco, conversando hoje, conhecendo um pouquinho mais de como pensa o vereador Edgar Sazak, do DEM. Nos dois primeiros blocos, falando um pouquinho sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, e já entramos no finalzinho do segundo bloco, falando um pouquinho dos seus projetos e daquilo que o senhor pensa, né, planeja dentro do seu trabalho aqui no Poder Legislativo. Aí eu pergunto para o senhor, quais foram, né, nesses quase um ano e meio, já partindo já para o terceiro ano de mandato, quais foram as suas reivindicações até agora, aquelas que o senhor destaca como mais importantes, e quais serão as suas reivindicações daqui para frente, de acordo com o que tem acontecido aqui na nossa cidade? Então, Daniel, as reivindicações são bastante, assim, são diversas, né? Tá? A partir do momento que você é eleito vereador, eu acho que você não deve ficar somente num segmento, tá? Nem você ficar num bairro, por exemplo, em que você foi eleito. Então, acho que a gente tem que olhar de uma visão mais macro, no caso, ter uma visão mais macro. Tá? Agora, em termos de reivindicações que eu tenho feito para o prefeito, né? Tá? Assim como vereador também, é sempre assim, naquele ato mesmo de fiscalização. Então, em determinado momento houve, por exemplo, uma questão de erosão na ponte, né? Aqui da ponte do São João, que nós cobramos por vários momentos o prefeito, chegamos a protocolar no Ministério Público também uma representação, porque realmente, né, aquela colocação de pedras que foram feitas ali embaixo da ponte, foram gastos mais de 2 milhões com pedra, eu achei aquilo um absurdo. Realmente é um dinheiro público jogado fora. Então eu não concordei, tá, com o gasto de dinheiro público no caso, exagerado como foi aquele, né? E também nós cobramos por vários momentos aí, ali por exemplo no Igarapés, em que você tem uma situação de muitos acidentes que estavam ocorrendo ali na antigo traçado Dom Pedro I, morreram várias pessoas ali, acidentes muito feios, tá? Na qual nós solicitávamos aí uma iluminação que ainda não está, assim não foi feita aí a colocação da iluminação, nem como a rotatória, mas através de um trabalho que nós fizemos de procurar a Rota das Bandeiras, que é a concessionária da Dom Pedro I, nós conseguimos aí a colocação de 3 lombadas. E essas 3 lombadas, hoje, ela faz uma diferença muito grande. Não teve mais acidente naquele trecho. Tá? Foram várias visitas nossas, idas lá para Itatiba, no caso, conversar com os dirigentes da Rota das Bandeiras. Foram vários ofícios, no caso, requerimentos, tá certo? Indicações. E demorou, mas fizemos aqui na própria Câmara um fórum de debates também sobre a questão dos acidentes que estavam ocorrendo ali na Dom Pedro I, né? Então, assim são os acontecimentos que vão ocorrendo e com isso a gente vai cobrando, tá? Para que realmente a cidade tenha um desenvolvimento no caso, né? Outra questão foi do IPTU mesmo que eu falei anteriormente, né, no outro bloco, que também nós batemos bastante, né, porque não concordamos aí na época com essa questão do aumento abusivo do IPTU, assim como também vira e mexe, nós estamos cobrando a questão do trânsito de Jacareí, que é bastante caótico, tá? Você não consegue andar no período da manhã, das 7 da manhã às 9 da manhã, né, das 7 às 9, e também próximo ali, meio-dia, 1h, você não consegue também andar aqui pelo centro da cidade, e à tarde, das 4 às 7 da noite, também é um horário muito difícil. Agora, uma outra questão também que nós brigamos bastante e estamos conseguindo, por exemplo, é a liberação, por exemplo, dos estacionamentos que foram retirados aí do São João, ali da Santa Helena, na rua Santa Helena, assim como da Barão de Jacareí, da Lúcio Malta, Siqueira Campos, né? Então eu vejo que, de tanto nós estamos cobrando a administração, parece que eles vão começar a rever esse posicionamento no caso. Ainda mais que nós estamos falando hoje do plano de mobilidade urbana, que isso tem sentido, né? Você está cobrando isso. E o outro, por exemplo, é da Pássaro Marrom. Tá certo? O ônibus da Pássaro Marrom deixou de
passar pelo centro da cidade, e isso prejudicou bastante a população de Jacareí, que, por exemplo, trabalham, estudam em São Paulo, que chega a altas horas, e as pessoas não conseguem voltar, porque não tem um transporte coletivo, assim, nesses horários, no caso, ou são deficientes, né? E você muitas vezes é obrigado a pagar um táxi. Se você pagar um táxi até o centro, que você paga 25, 30 reais, e não tem um carro, ele acaba voltando muitas vezes até a pé, ou carona de alguém que possa dar uma carona para ele, né? Então são alguns pontos que nós cobramos aí a administração, né? Na questão da saúde também, vários momentos nós cobramos aí o problema da Santa Casa, né? E assim por diante, né, Daniel? Certo. Vereador, o senhor tocou na questão de trabalhar para toda a cidade, o senhor não é um vereador de um bairro só. Sabemos que muitas bases políticas, isso é um costume no país, né? Cada político tem sua base eleitoral, que é onde ele é mais conhecido, onde ele desenvolve um trabalho mais a fundo, e muitos levam essa bandeira, né, por todo o seu mandato, né, conhecido por determinada região. Como é que dentro de um universo, hoje a nossa cidade tem mais de 220 mil habitantes, e nós temos 13 vereadores, ou seja, se cada um tomar uma região da cidade como sua bandeira, ainda assim muitas partes ficarão descobertas. Como é que o senhor divide o seu tempo ou faz o seu planejamento para poder atender ao máximo aquilo que realmente seja plausível o senhor atender? Então, Daniel, eu faço o possível para estar visitando os bairros, tá? E quando não dá para me visitar, eu tenho meus assessores que estão presentes também nos bairros, né? Tá? Para justamente ver a demanda, no caso, né? Tá? E também observar aí os problemas da cidade. Em cima disso, quando eu vejo que tem que ser uma coisa pontual, tá? Eu tenho ido, sim, para fazer a visita, e muitas vezes tenho feito reuniões à noite também, praticamente todas as noites eu tenho uma reunião, uma atividade assim para ser cumprida, né? Tá? Então, Daniel, eu estou à disposição aí da população praticamente 24 horas no caso, né? Tá? O senhor acha que dessa forma é melhor do que se o senhor pegasse um reduto, digamos, onde é o seu reduto eleitoral, para fazer um trabalho? O senhor acha que comporta melhor a cidade? Eu acho esse que seria sistema? melhor, né? Tá? Porque assim, né, Daniel, quando você é um vereador de um bairro só, eu acho que você compromete a cidade, né? Por quê? Porque não é só aquele bairro que merece uma atenção, e sim outros também. E tem bairros que são muito distantes daqui do centro da cidade, muitas vezes. Você vê, por exemplo, a área rural. A área rural tem certeza que poucos visitam a área rural. E eu tenho visitado a área rural também, né? Primeiro que eu sou oriundo também da área rural, né? Mas a área rural talvez seja a mais esquecida. Por exemplo, na cidade inteira você tem iluminação. E aqui já nos bairros você não tem iluminação na rua, por exemplo, nas estradas, né? A gente reivindica, mas é muito difícil você ser atendido, né? Justamente pelo fato de a população ser menor, tá? Muitas vezes o poder público não tem interesse em atender aquele bairro, no caso, né? Da área rural, muitas vezes, né? Maravilha. Agora falando um pouquinho sobre a questão dos projetos que o senhor apresentou e que foram aprovados aqui, quais são aqueles que o senhor destaca e como é que o senhor vê a questão da importância deles hoje no dia a dia da cidade? Então, Daniel, eu tenho assim aqui uns dados aqui. Durante o período de 2013 até o presente momento, nós apresentamos nessa casa 72 projetos. Já aprovamos 38, tem alguns projetos assim na espera, no caso, né? Então eu vejo que talvez eu seja um dos vereadores que mais projetos de lei tem nessa casa, e também eu tenho assim uma aprovação grande e também assim de sanção por parte do prefeito também. Eu não tive nenhum projeto vetado pelo prefeito nesse presente momento, né? Então eu vejo que talvez os meus projetos são bons. E dentre os projetos que nós fizemos, e na qual a gente falamos de projeto de lei, projeto de emenda e também decretos legislativos, né? Tá? Nós destacamos, por exemplo, a obrigatoriedade de lavatórios em estabelecimentos alimentícios, no caso, né? Que você tem que ter lá uma pia para você lavar suas mãos, mas não no banheiro, mas no local da alimentação, no caso. Justamente porque você tem aquele problema do H1N1, que é a gripe suína,
a questão da cólera, a questão de outras doenças contraídas pelo fato de você não lavar as mãos, por exemplo, né? Criar esse hábito, né? Então foi um projeto que nós fizemos. Hoje faz parte da cobrança da própria vigilância sanitária para aprovar um projeto. Nós temos também uma que nós aprovamos, sancionada pelo prefeito, mas não foi implementada ainda, que são a obrigatoriedade de ter os banheiros químicos nas feiras livres. Tá? Talvez eu tenha assim, tido uma sorte muito grande, tá? De ter conseguido aprovar esse projeto de lei, porque vários vereadores tentaram, nenhum deles com êxito. E nós conseguimos pelo seguinte, que nós autorizamos o prefeito a adotar, o prefeito a autorizar empresas privadas a, por exemplo, adotar o banheiro químico das praças, nas feiras livres no caso, né? E ele poder também, nesse espaço, por exemplo, do banheiro químico e tudo mais, explorar para fazer publicidade, propaganda também da empresa dele, né? E sem nenhum custo para a prefeitura. Tá? Então esse foi um projeto que eu vejo como destaque. Tá? Um outro projeto que na verdade foi uma emenda que nós fizemos e até foi o motivo da própria instalação do Poupa Tempo em Jacareí, que foi um foi um projeto de lei do prefeito que fala o seguinte, projeto de lei que autoriza, de autoria do prefeito, que autoriza o Poder Executivo a receber em pagamento dos créditos tributários, serviços ou obras de infraestrutura, ou seja, existe uma dívida com a prefeitura e o cidadão ou empresa que deve, ele pode estar pagando com esse serviço no caso. E nós incluímos uma emenda dizendo que poderia também ter uma cessão de uso do imóvel também. Tá? Então o Poupa Tempo hoje está instalado naquele espaço porque eles tinham uma dívida com a prefeitura e utilizaram para pagar a sua dívida como aluguel. Então eu falo que a vinda do Poupa Tempo para Jacareí, eu tenho também uma parcela também não digo culpa, né, mas um motivo para eu estar lá hoje, né, que é o Poupa Tempo de Jacareí. Bom, o senhor ainda tem um tempo com relação até o final deste mandato. A pergunta é a seguinte, qual seria o projeto que o senhor destacaria que está aí aguardando a votação, entrar na ordem do dia, que o senhor acha que é de extrema importância para a cidade? Olha, Daniel, um projeto que eu vejo de extrema importância, como eu já fiz várias emendas, por exemplo, de asfaltamento, por exemplo, o asfalto só recebe a camada asfáltica com toda a infraestrutura pronta, por exemplo. Esse foi um projeto que nós fizemos importante, já foi votado e aprovado. Mais um que vai entrar agora, que eu acho que é super importante, é do voto secreto. Tá? Eu quero acabar com o voto secreto aqui nessa casa, porque eu acho que não é justo, não é claro, e como nós vivemos um período aí de muitos problemas que você ouve na televisão e tudo mais, e esse projeto realmente vai dar maior transparência para a Câmara Municipal no caso. Então, uma votação secreta vai ser abolida dessa casa no caso. Então, eu tenho um projeto de emenda à lei orgânica que fala sobre não ter mais voto secreto nessa casa. E ele ainda hoje é exercido aqui em que momento? Por exemplo, na escolha, por exemplo, quando você vai conceder um título de cidadão, tá? Quando você vai fazer uma homenagem, tá? Então ele é votado secretamente. Então, por questões políticas, muitas vezes você não consegue aprovar, por exemplo, um nome, por exemplo, porque são de cores partidárias diferentes, né, tudo mais, tá? Então, esse por exemplo, é um voto que é feito secretamente, né? Certo, vereador, como é que o senhor se baseia para criar essas propostas, esses processos, para que venham se tornar lei? Qual é a sua base de pesquisa e para ver a necessidade realmente de ter um projeto? Então, Daniel, eu acho que tem várias vertentes no caso, né? Tá? Uma é você sempre estar na rua, conversando com o cidadão. Muitas vezes o que ele fala pode se tornar um projeto de lei e se tornar lei futuramente, né? Assim como eu tenho assim uma criatividade muito grande, eu tenho bastante ideias, né? Até que quando eu fui secretário, eu tive muitos projetos sendo executados durante o período que fui secretário. E dentro dessa casa também, tá? São muitos projetos que acabam fluindo, tá? E quem sofre comigo é o meu chefe de gabinete que faz o projeto de lei, né? Então eu jogo para ele e falo, a ideia é essa aqui, então você vai implementar isso aqui, tá? Então a ideia surge, né? Tá certo? E depois o meu assessor ele faz o projeto de lei no caso. Mas também pode acontecer de um projeto similar em outro município também, que eu acho
que é importante para o nosso município, aí nós fazemos a pesquisa no caso, e em cima disso nós tentamos adaptar para a nossa cidade também. Um exemplo típico que eu criei, por exemplo, foi da carambola. Tá? O projeto de lei que se tornou lei, muitas pessoas, né, que têm problema renal, ele não pode consumir carambola. Um crônico, por exemplo, se ele consumir carambola, ele pode morrer, porque existe uma substância, tá, que acaba afetando aí o cérebro no caso, e com isso você entrar em convulsão e você pode até falecer por causa disso. Tá? Então é o ácido oxálico no caso, é a substância, né? E, por exemplo, na cidade não tem, tá, assim, as placas cobrando, falando sobre isso, né? Dizendo que os portadores de problemas renais, no caso crônicos, né, não devem consumir em hipótese nenhuma a carambola, que é uma fruta tão saborosa, mas também pode ser venenosa para algumas pessoas, né? Maravilha, vereador, estamos chegando aqui ao final do programa Espaço Parlamentar. Quero agradecer aqui a sua presença, a sua disponibilidade de conversar um pouquinho com a gente, de expor as suas ideias, os seus projetos. E agora, aquela câmera ali é sua, para o senhor realmente se dirigir ao telespectador da TV Câmara para dizer o que ele pode esperar do vereador Edgar Sasaki nestes meses que o senhor tem ainda um pouco mais de mandato à frente como vereador. Então, eu gostaria de agradecer aí todas as pessoas, assim, todo cidadão de Jacareí, por estar sempre colaborando conosco aí, através de pedidos, né, que eu acho importante, estar, por exemplo, indicando, né, apontando os problemas, né, e o vereador Edgar Sasaki, ele se coloca à disposição de todos vocês, que realmente vocês nos procurem e tragam os problemas para a gente, porque vocês realmente estão sentindo um problema na pele, nos bairros de vocês, na própria cidade. Agora, se vocês trouxerem para a gente os problemas, logicamente nós estaremos visitando vocês pessoalmente e com isso tentar resolver o problema de vocês. Eu sei que tem muitos problemas que não dependem muito do vereador, e sim do prefeito, mas também a gente pode estar cobrando o senhor prefeito, tá certo? De um pedido que vocês estão fazendo no caso, né? Então, eu gostaria de deixar esse recado para vocês, né? E gostaria de agradecer realmente a participação de vocês em todo o meu período aí de quase 2 anos e meio aqui na Câmara Municipal, no caso. Certo, mais uma vez obrigado, vereador Edgar Sasaki. E o Espaço Parlamentar de hoje vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Até lá.